Boa noite, estamos ao vivo com a nossa live Cleverson Vale para conversar com o pastor Elias Neves de Souza. Pastor Elias Souza, ele é pastor da Igreja Batista Cambuí, Campinas. Tia Salma, um abraço. Tia Salma já está aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado aí a todos que têm nos acompanhado. Nos acompanharam às 19 horas com o Marcelo Simonato e agora estão conosco aqui novamente para mais uma live, agora com o pastor Elias. Estamos aguardando o pastor Elias. Meu tio Silas também acabou de entrar. Um abraço aí, tio. Muito obrigado. Estamos aguardando o nosso convidado. Enquanto aguardamos, você pode clicar aqui embaixo no aviãozinho e chamar os seus amigos. O pastor Elias acabou de chegar. Deixa eu convidá-lo. Boa noite, pastor Elias. Boa noite, Cleverson, meu amigo. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Prazer revê-lo. Prazer estar com você, com todos os nossos que estão aí acompanhando essa live. É um prazer, viu, Cleverson? E aí, como que está a questão da pandemia em Campinas? A igreja já retornou presencialmente ou ainda não? E as igrejas retornaram, a maioria já retornou no início de setembro. Estamos aí na fase lá, né? Então, já voltaram, a maioria voltou na primeira semana de setembro. Nossa igreja, como tinha o aniversário dos 90 anos na primeira semana, fizemos só uma ceia no sistema drive-in, num estacionamento, e voltamos na segunda semana, creio que 13 de setembro. Já são 3 domingos seguidos aí, presencialmente. É todo mundo ou só um número limitado? Limitado aqui em Campinas, 40%. Estamos, então, 40%. fazendo só um culto presencial, o culto de domingo de manhã, aguardando aí a finalização para ter demanda para outros, entendeu? Então, mas estamos Ok. fazendo aí, só 40% eles permitem agora. Uhum. Muito bem. E saúde está bem, pastor Elias? A família, tudo tranquilo? Também o home office, né? Todos nós, eu trabalhando um pouquinho Uhum. fora, mas a esposa atendendo aqui, psicóloga atendendo, filha trabalhando em casa, graças a Deus, saindo necessário, fazendo algumas coisas, mas conseguindo tocar grande coisa aqui, grande parte das coisas de maneira remota. Graças a Deus, tudo caminhando bem, viu, Cleverson? Que joia, que joia. Pastor Elias, além das pessoas que já entraram, a live fica gravada e muitas pessoas terão acesso. Eu quero apresentá-lo aos nossos convidados. Elias Neves de Souza, bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista do Grande ABC, com diploma validado pela Universidade Metodista de São Paulo. Licenciado em pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, MBA em Gestão de Pessoas, pastor adjunto na Primeira Igreja Batista de Mauá, 1988-1989. Minha tia está aqui acompanhando, Salma Luiza, ela foi sua ovelha, ela falou. Ah, eu lembro dele, bem jovenzinho lá em Mauá. Esse Primeira abraço. Igreja Batista. Pode falar. Pode falar, pastor Elias. Um grande abraço aí para sua tia lá de Mauá, viu? Para os queridos de Mauá que Ok. estão Ok. Meu primo acabou de entrar também aqui, Vitor Luiz do Vale. Tem outras pessoas entrando, Nelo Júnior. Obrigado aí, Deus abençoe. Pastor Elias foi pastor também da Primeira Igreja Batista em Piracicaba por 18 anos, de 89 a 2007. E também pastoreou nos Estados Unidos,
no estado da Geórgia, 2007 a 2009. Desde dezembro de 2009, é o pastor titular da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. Já está caminhando para 11 anos já. Perfeito, completei 10 em dezembro. Esse é o 11º ano já, aí vai fazer 11 agora, em dezembro próximo. O tempo voa. Eu lembro do Isaltino pastoreando lá. Sem O dúvida. tempo voa. Exaltino, eu vim depois de Exaltino. Exaltino até 2008, sim. Eu cheguei em 2009. Uhum. Graduado do Instituto Hagai Internacional em Maui, 1997, graduado no curso de desenvolvimento de docentes internacionais, 2007, docente nacional do Hagai, na área de liderança, gestão de ministério e Igreja Mais. Casado com a psicóloga Edilene, eles têm 2 filhas, Ananda e Ana Elisa. Pastor Elias, vamos começar então a nossa entrevista. Eu queria começar perguntando sobre a sua trajetória até chegar ao ministério pastoral. Como que era a vida do garoto Elias Neves de Souza? Foi criado aonde? Nasceu aonde? Sim. Cleverson, eu sou natural de Santo André, do ABC. Santo André, olha aí. Então, eu sou andreense. Eu fui membro da primeira Igreja Batista de Santo André, na época, pastor Juvencio Liberino de Oliveira, pai do pastor Edson Queiroz e de outros filhos lá. Mas nós fomos da primeira, mas depois, na década de 70, quando eu nasci em 65, década de 70, fomos para uma das congregações, Igreja Batista de Vila Pires, um bairro, congregação, foi organizada igreja. Então, a minha trajetória, toda ela de vida, grande parte, infância, adolescência, juventude, até ir para o seminário, foi na congregação e, na época, já Igreja Batista de Vila Pires, hoje pastoreada há 30 anos pelo pastor Joel Zerkovics, mas eu fui antes dele, então de lá fui enviado para o seminário também. Mas minha infância foi em Santo André, na congregação e depois Igreja Batista de Vila Pires. Quando você estudou no seminário do Grande ABC, era o Arthur Gonçalves o diretor? Arthur Gonçalves. Tive o privilégio, esse foi... Eu, na verdade, minha trajetória foi o seguinte, Cleverson, eu me preparava para ir para o seminário do sul do Brasil. Porque o meu pai, na época, José Alvair Lemos Machado, hoje está em Sorocaba, o pastor José Alvair me indicou para o Seminário Batista do Sul do Brasil. E eu fiz todo o processo. E, direção de Deus, o meu processo, por algum motivo, demorou chegar a carta de retorno dizendo foi aprovado, pode vir. E quando chegou a minha carta no comecinho de 87, naquela época só o correio, né? Eu me inscrevi na Teológica Batista do Grande ABC. Depois entendi claramente que Deus tinha um plano aí. Porque foi no ABC que o Arthur Gonçalves era diretor, alguém que eu admiro muito, foi um mentor na minha vida, com ele aprendi a pregar e tudo mais. Então foi lá também que o pastor Odilon dos Santos Pereira, meu discipulador ministerial, com quem trabalhei por quase 2 anos na primeira de Mauá. Então, a direção de Deus. Fiquei muito frustrado na época de não ir para o sul do Brasil, Rio de Janeiro, mas Deus tem um propósito que hoje, nós olhando de maneira retrospectiva, as peças se encaixam, viu, Cleverson? Assim, em 89, quando eu entrei na Teológica de São Paulo, o Arthur já tinha assumido lá também, ele estava com as 2, até que ele deixou definitivo a ABC e ficou só lá em Perdizes, né? O Arthur era sensacional, né? Eu me formei em 87, no ano seguinte ele foi para a Faculdade de São Paulo. O privilégio como diretor, pastor Cleverson, é que ele, pelo relacionamento, trazia grandes professores para dar aula no ABC. Eu tive minha aula rural, foi com o Dr. Russell Shedd. Então, eu tive aula com César Tomé, entendeu? Com o pastor do Jardim Brasil, como que ele chamava? O pastor... Josué Nunes de Lima. Josué Nunes de Lima, entendeu? Então, Salvador Soler. Fora
alguns talentos lá de São Paulo, alunos dele, que ele conhecia, Karl Kepler, José Miguel Mendonça Aguilera. Então, tivemos o privilégio. Então, foi um grande... Eu, para ter uma ideia, tão fã do Arthur, todas as minhas férias ia ouvir os sermões do Arthur no Ipiranga. Eu e minha namorada, depois noiva, porque com ele aprendi muito. Eu reputo como um dos homens mais brilhantes e Sim. Pregador expositivo, né? tremendo. Então, com ele, tive aula de pregação expositiva, foi uma benção. Essa é a minha trajetória. O Arthur Gonçalves ele levou o D.A. Carson lá na Teológica para dar uma aula para a gente. Lá direto dos Estados Unidos, o Carson. Naquela época, o Carson já era o Carson. Eu tive aula com o Carlos É. também. Eu tive palestras com o Dr. John Stott e tantos outros Poxa, ótimo. que fazia pela influência dele. Então, o Arthur Gonçalves foi uma grande perda, entendeu? Sim, Arthur sim. Gonçalves, mas brilhantíssimo. Então, ele ajudou na aquisição do imóvel da Faculdade Teológica. Então, os 4 anos de teológica com o Arthur Gonçalves lá foi um grande privilégio. E tantos outros. Eu lembro César Tomé e tantos outros pastores. Foi uma formação teológica pastoral extraordinária, com algumas pessoas que nos abençoaram como pastores de maneira muito boa. Então, aí eu entendo que Uhum. Deus está ali, bem pertinho de casa, trabalhando meio período e estudando. Muito bem. O pastor já foi pastor adjunto lá da Igreja Batista PIB de Mauá, dirigiu 2 igrejas e atualmente pastoreia a Igreja Batista Cambuí, Campinas. Qual o diferencial, Elias, da titularidade com a não titularidade? Quais lições ficaram? O tempo de pastor adjunto, né? Eles falam pastor, agora me fugiu o termo. Auxiliar, Auxiliar. E pastor titular. Qual é o diferencial? E quais lições ficaram como auxiliar e agora como titular? eu tive por 2 vezes a experiência de ser pastor auxiliar. E 2 vezes experiência de pastor titular. Eu fui auxiliar do Odilon durante 1 ano e meio, quase 2 anos, 1900, 1988 e 89. Então vamos lá. Estava borbulhando os nebs naquela época, né? O de longe estava. Sem dúvida, nós tínhamos às vezes 300 núcleos de estudo bíblico. Eu cuidei da parte Uhum. de evangelismo e integração durante esse tempo, além de ajudar em outras áreas. Então, brilhante, com alguém brilhante, o Odilon, aprendi o pastoreio. Então, uma experiência extraordinária de poder ter todo um respaldo enquanto você está aprendendo e com pouquíssima experiência. Então, isso foi fantástico. Depois, fui para Piracicaba, ainda com... Eu era nem casado, era ainda. Eu tomei posse, me casei um mês depois. Muito interessante, porque quando eu fui para Piracicaba, eu fui para uma igreja que tinha 80 e poucos membros. E uma igreja que tinha, à época, 20 e poucos anos, de fato, 24 anos. Então, foi a igreja que chamou um menino. Ela tinha tido grandes pastores lá. E eu fui lá. Então, mas o privilégio de poder construir uma filosofia bíblica de ministério. A filosofia que eu gestei, que eu escrevi, que eu usei lá em Piracicaba, é a mesma que eu uso até hoje, viu, Cleverson? Com as adaptações, Uhum. mas aquela filosofia geral, aprendi lá. Então, foi um privilégio de poder ir construindo e caminhando. E quando saí da igreja, a igreja tinha quase 500 membros, 490. Então, foi Uhum. uma experiência assim, foram 18 anos extraordinários. E foi quando eu considero praticamente um sabático, fui para os Estados Unidos por convicção de chamado de Deus, não sairia de Piracicaba, fui para lá e fui ser o que eles chamam lá de pastor também auxiliar, assistant pastor, lá de um pastor americano, uma igreja imensa, uma igreja com 7.000 membros. Eu era o pastor adjunto para a chamada Brazilian Fellowship, mas também trabalhei com um homem brilhante, um evangelista e bom administrador. Então, foi muito bom também a experiência. E agora no Cambuí há 10 para 11 anos. Então, vamos lá. De cada experiência, a gente colhe coisas. Da experiência auxiliar,
é o privilégio de você poder aprender com um olhar um pouco mais distante, sem receber os grandes trancos do dia a dia do ministério. E você pode se reciclar, pode aprender, pode o tempo todo ter um mentor ali. E, de fato, depois de ir do ministério assim pastoral titular, é o desafio de ter que se arriscar mais, não é verdade? De ter que Uhum. fazer isso. Mas ambas experiências, eu acho que desde que você trabalhe com pessoas que agregam na sua vida, vale a pena. Eu não teria nenhuma dificuldade de trabalhar como auxiliar algumas vezes. De vez em quando, alguns amigos meus falam assim, olha, o Ebenezer fala assim, ó Elias, o Ebenezer Bittencourt, o Hagai, brinca comigo, vou lá para a igreja do Cambuí ser teu auxiliar. Eu falei, não, não, se você for, eu fico como teu auxiliar, você assume como titular. Entendeu? Porque são pessoas brilhantes com quem a gente aprende. Então, as duas são Uhum. experiências, viu? O pastor é docente nacional do Hagai, na área de liderança. Sim. Há quanto tempo e qual o diferencial do Hagai na sua vida? Isso. Eu me formei no Hagai em 1997. Eu fui lá na idade mínima limite, com 31 anos. Eles só aceitavam pessoas com 30. Reginaldo Kluckles me indicou. Eu estava, veja só, à época eu não tinha nem 10 anos de ministério em Piracicaba. Na época, eu completava 10 anos, nem 9 anos de ministério pastoral no todo, com Mauá e Piracicaba. Então, aquilo foi aquele que a gente chama de um turning point, mudou a minha cabeça. Aprender com Uhum. aquele ouvindo aqueles grandes preletores, aprender sobre evangelismo, missões, o lado, liderança. Então, para mim foi assim algo que mexeu com a minha paixão ministerial. Então, foi um momento joia demais. Depois, no Brasil, eu comecei a me envolver efetivamente quando o Ebenezer começou, assumiu a diretoria em 2002, se não me engano. Eu encontrei ele num congresso no Mackenzie, ele se apresentou, nós nos conhecemos, e logo eu estava em Piracicaba, bem próximo de Campinas, pedi minha ajuda. Comecei a dar treinamentos para a equipe do Hagai interna, o grupo era muito pequeno ainda, comecei a ajudar nos seminários locais, nos congressos. Então, eu estou desde 2012, então, de fato, 2002, eu estou há 18 anos ajudando. A única interrupção foi o tempo que eu tive nos Estados Unidos, mas mesmo assim eu estive com o Hagai Internacional, tendo contato com o escritório. Ebenezer foi algumas vezes, eu fui em congresso com ele lá, em eventos. Então, 18 anos com o Hagai, lecionando em várias áreas. Alguns dos cursos que já nem existem mais, o Ebenezer me desafiou a começar. Eu dei aulas de competências do líder, gestão em ministério. Esse curso Igreja Simples, Igreja Mais, começou como Igreja Simples. Então, na verdade, foi muito joia trabalhar com isso, com o Hagai desde então. Eu tenho aqui uma ovelha, o Nélio Júnior está aqui online, foi minha ovelha, um menino, um adolescente lá em Atlanta, está aqui falando no chat. Nélio Júnior. Uhum. Muito bem. Pastor, lá no Hagai, você atua também nos congressos, né, em Águas de Lindóia, como apresentador, é isso? Exatamente. Eu sou chamado mestre de cerimônias. A gente brinca que sou, Uhum. entendeu? Eu Já sou há quanto tempo? eu devo estar, olha, desde que eu voltei dos Estados Unidos, na sequência, eu devo estar com ele, se não próximo disso. Eu creio que eu devo estar aí 6, 7, 8, talvez até quase 10 anos. Desde que eu voltei dos Estados Unidos, comecei a me envolver mais e eu tenho feito os congressos. Eu me lembro com certeza aí, congresso de 2015, 2016, há bastante tempo com ele aqui, viu? Na verdade, era eu e o Lívio. O Lívio Olívio. que eram Uhum. os dois congressos. E depois nós fizemos muito paralelo. Depois, quando começou a fazer um só, eu mais próximo aqui, acabei assumindo isso aí. Mas o Lívio era o principal, e quando eram dois salões, você se lembra, né, Clever? Dois salões. Uhum. Por algum Sim, sim. motivo, só por facilidade, eu estar aqui em Campinas, eu comecei a fazer essa tarefa com o Ebenezer aqui. Joia. Vamos falar sobre igreja simples, então, pastor Elias. O que vem a ser igreja simples? Vamos lá. Então, vou falando um pouquinho sobre isso. A gente tem que lembrar, Cleves, da nossa experiência pastoral, que ao longo do ministério nós lemos livros,
que falam de metodologias e de princípios do ministério. Então, vamos imaginar aqui da minha história, para dizer como eu cheguei na igreja. O movimento de crescimento de igrejas, você se lembra do McGravan, que a gente estudou muito, Peter Wagner, Plantando Igreja para a Grande Colheita, Rede Ministerial e a Willow Creek, Igreja com Propósito, que foi um dos que eu mais utilizei. Eu, em 2000, fui à Califórnia fazer um curso lá com Rick Warren. Eu completava 10 anos de ministério, a igreja me enviou. Igreja com Propósito, princípios para a gente se lembra da adoração, comunhão, discipulado, missões, serviço. Depois começamos a aprender com pequenos grupos. Hoje, pequeno grupo multiplicador, igreja em células. Eu creio que você, e já estudamos, prática do desenvolvimento natural da igreja. Mais recentemente, o privilégio dos princípios das 9 marcas de uma igreja saudável. Então, foram todas ferramentas que, na verdade, creio que você, assim como eu, nós não colamos a nossa igreja, o nosso ministério, a uma dessas teorias. Nós bebemos nessas fontes e usamos. Eu usei muito Vida Total da Igreja, do Darrell Robson. Tá? Lembram? Porque da igreja de Mauá, o Darrell Robson vinha muito. Mas vamos lá. Quando fui aí, como eu faço transição? Usei tudo isso, fui beneficiado. Igreja com propósito, igreja desenvolvimento natural da igreja e qualquer outro. Rede ministerial. Mas em 2007, quando eu mudei para os Estados Unidos, finalzinho do ano, dezembro, eu entendi que Deus estava usando aquele período para um sabático. Depois de 18 anos em Piracicaba, não tinha e pretendia ficar por lá. Porém, Deus me levou e eu sabia que ele sabia. Porque é o seguinte, eu fui ser pastor de menos de 50 pessoas a princípio. Quando eu saí, tinha bem mais gente, mas eu fui para um grupo pequeno. Então, isso me dava uma folga em termos de tempo para estudar. Sem contar que estava tendo contato com uma igreja americana com todos os recursos, Cleveson, de metodologia, de treinamento. Eu fiz cursos com eles de várias áreas. Mas eu lembro que comecei em 2008, eu indo à livraria bem próxima da minha casa, 10 quilômetros, tinha uma livraria da Lifeway, que é que hoje as lojas todas fecharam, é equivalente à nossa antiga Juerp. Aqui é a livraria oficial, a editora oficial dos Batistas do Sul dos Estados Unidos. E eu comprei um livro chamado Simple Church, que depois chegou no Brasil como Igreja Simples. Simple Church. E aí, eu acho que eu vou introduzir o assunto. Esse Simple Church, no que consistiu? Era uma pesquisa feita pelo CEO da Lifeway, junto com outros, em mais de 400 igrejas. Foi feito por meio de questionários. Igrejas as mais variadas. Igrejas que estavam crescendo, outras que lutavam com dificuldades, igrejas grandes, igrejas pequenas. E aí o objetivo, medir quão simples era o processo de discipulado dessa igreja. E aí, qual a conclusão da pesquisa da Simple Church ou da Igreja Simples? Eles descobriram, a pesquisa indicou, e os americanos são bons em pesquisa, você sabe, né, Cleber? Os americanos, quando fazem pesquisa, até hoje a gente depende das pesquisas deles. Eles fazem pesquisa tecnicamente perfeita. Então, o Barna Group e outros mais. E a Lifeway tem uma divisão de pesquisas. E eles concluíram que há uma relação direta entre simplicidade e crescimento. Esse livro, para mim, mexeu com o meu coração. Eu lembro quantas vezes eu riscava esse livro, porque eu estava, quer queira, quer não, depois de muito tempo numa igreja, você descobre que algumas coisas estão meio congestionadas e que ela já não é tão simples como deveria. Então, a chave há uma relação direta entre simplicidade e crescimento. Que igrejas complexas em sua estrutura e seus processos perdem o ritmo de crescimento e muitas vezes decrescem, viu, Cleverson? Foi essa a descoberta. Entendeu? Então, há relação de simplicidade e crescimento. Igrejas simples, concluiu a pesquisa, são vibrantes, crescem e principalmente com processo simples, sabe do quê? De discipulado. Não unicamente, mas de discipulado. Então, essa, basicamente, para a introdução, essa a questão do que é a igreja simples. Interessante, pastor Elias, a respeito dessa introdução sobre igreja simples. Agora, a pergunta que eu quero trazer é:
como tornar-se uma igreja simples, uma vez que a igreja já tem um histórico, uma igreja já antiga, uma igreja já tradicional, uma igreja com mais de 100 anos, vamos imaginar uma igreja centenária. É Sim. possível fazer essa transição sem problemas de divisão, sem problemas de rompimento de famílias. Como tornar-se uma igreja simples? Então, ok. Então, passando agora um pouquinho esse processo, vai ajudar. Vamos lá. Desde 2008, eu estou envolvido, então, e principalmente depois de 2009, e hoje eu estava revendo, Cleverson, quantas igrejas eu já falei, quantas palestras já dei sobre esse tema. Primeira igreja americana, na primeira igreja de Campinas e tudo mais, igrejas presbiterianas, porque eu me apaixonei pela ideia. Então, vamos aqui desmistificar e explicar. Existe no Uhum. ser humano hoje uma busca por simplicidade. Uma busca que Deus colocou no nosso coração, porque Salomão diz lá em Eclesiastes 7:29, que ele diz que tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo. Então, Pode repetir o texto? Qual que é? Eclesiastes 7:29. Tudo que Então, aprendi na linguagem de hoje? isso, linguagem de hoje. Tudo que aprendi 7:29. porque é isso, tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo. Verdade. Dito isso, é Nós verdade. complicamos tudo, eu gostei dessa versão aí. É verdade. Há um desejo, vou explicar. Minha experiência, eu sou de uma igreja que completou agora, Cleverson, 90 anos. Acabou de Uhum. 90 anos agora, em 90 setembro. anos, Cambuí? Anos da igreja do Cambuí. Então, eu Uhum. vejo que mesmo na minha igreja há um desejo, um clamor por simplicidade. Vamos lá. Primeiro lembrar que a gente olha para o mundo hoje, a gente vê, por exemplo, que tudo é fácil. As pessoas têm aí, nós temos um site, por exemplo, um aplicativo do Airbnb. Você pode entrar num banco, o site procura ser simples. Você tem a revista chamada Vida Simples. Então, você hoje, tudo que você busca, se você não te oferece em simplicidade, as pessoas fogem. Então, você não quer. Eu, por exemplo, hoje, Cleber, se eu tiver que entrar num site e o cara quiser saber toda a minha vida para um cadastro, eu estou fora. Entendeu? Por exemplo, nós estamos agora fazendo o culto presencial, as pessoas têm que se inscrever para o culto. Só tem que colocar o nome Uhum. do CPF. Não vou pedir mais coisas. Entendeu? Eu vou Uhum. cadastramento, qual que é o essencial que eu preciso? Então, isso vale para a igreja. Vamos lá. Você colocou. É possível tornar uma igreja simples? Sim, porque eu creio que as pessoas estão com desejo. Então, vamos lá. Simplicidade em que área? Vou colocar aqui para depois a gente poder especificar. Nós podemos tornar a nossa programação mais simples. Nós podemos tornar o nosso calendário mais simples. Nós podemos transformar o nosso orçamento mais simples. Nós podemos escolher o processo de escolha de liderança mais simples. Nós podemos transformar o processo de comunicação na igreja mais simples. O processo de tomar decisões mais simples. É isso que o curso Igreja a Mais do Haggai aborda. Dentro do Haggai, o meu bloco de lição, a minha área ali é Igreja Simples, mas o Ebenezer, no curso Igreja a Mais, ele vai aplicar toda a simplicidade para orçamento, calendário, essa é a ideia. Por quê? As pessoas querem. Então vamos lá. O que é uma igreja simples? Igreja simples é uma congregação projetada em torno de um processo estratégico e objetivo que move as pessoas nos estágios do crescimento espiritual. E aí, não sei se já podemos entrar aqui, quais são os conceitos chaves da igreja simples, porque aí a gente vai entender. Eu ia perguntar um por um, pode ser assim? Então, deixa eu falar É sobre. a clareza, movimento, é isso, né, que você vai falar agora? Não divide igreja. As pessoas perguntam, muda, não divide igreja? Não. Na Uhum. verdade, o processo de igreja simples é você simplesmente ajudar as pessoas a alcançarem melhores resultados sem uma burocracia que é natural. Tudo, vamos lá. Tudo que começa, toda igreja começa simples. Toda igreja começou simples. Uhum. Surgiu uma necessidade. Mas é natural, com o tempo, uma empresa começa simples.
mas com o tempo nós vamos colocando isso, aquilo, acrescentando, só que não tem tempo para verificar o que funciona, o que não funciona, nós acrescentamos coisas novas e não removemos as antigas. Então, eu diria assim, minha experiência, acho que até para não assustar as pessoas, é possível você passar com a igreja num processo, uma igreja centenária, e torná-la uma igreja mais simples, mais sem haver divisão, porque há nas pessoas um desejo. Vamos colocar minha experiência aqui no Cambuí. Quando eu cheguei na igreja do Cambuí, que é uma igreja extraordinária, uma igreja com uma história, uma igreja missionária, uma igreja que eu cheguei com uma igreja firme doutrinariamente, mas é natural. Ela tinha, por exemplo, alguns gargalos. Um deles era um processo de ter assembleias todo mês e assembleias demoradas, porque havia um conceito que tudo se resolve na assembleia, que muitas igrejas ainda têm. Mas as pessoas já estavam naturalmente cansadas de muitas decisões nesse nível, entendeu, Cleverson? Muito cansadas. Uhum. E naturalmente fomos mudando. Nós temos hoje assembleia a cada 3 meses. E hoje, por exemplo, estamos sem na pandemia, sem assembleia. Mas nós temos conselho ministerial. E hoje existe uma leveza maior. E eles descobriram que sem precisar levar tudo para o nível da assembleia, porque a assembleia ainda toma as grandes decisões. Mas, por exemplo, vamos imaginar, havia uma praxe, e aqui não faz juízo de valores se está certo ou está errado, apenas dizendo em termos de agilidade, que vai decidir detalhes do aniversário da igreja, tem que passar pela Assembleia. Quem vai ser o preletor, quantos dias vamos ter o aniversário, quais as datas. E nós descobrimos que não precisa. Há um conselho ministerial, há uma liderança que pode decidir isso, pode convidar preletores, e a igreja fica feliz com isso. Então, nós podemos, logicamente, vai vender um terreno, vai comprar um terreno, vai construir, vai convidar um novo pastor, isso passa pela igreja, concorda? Vai aprovar um orçamento, mas se descobriu que há uma agilidade quando a gente libera isso. Então, é possível, e eu diria assim, há um clamor, há um desejo, porque a simplicidade produz mais resultados. A simplicidade faz com que as igrejas tenham vitalidade. Muita burocracia mata, entendeu? A gente olha, Certo. por exemplo, várias áreas até do governo. Imagina, por exemplo, por que a gente admira o poupa-tempo? Porque o nome já diz, poupa-tempo. É rápido, né? Você vai num lugar só e tem tudo ali. Então, as igrejas querem hoje um chamado poupa-tempo. Como nós podemos alcançar mais objetivos de evangelização, discipulado, missões, sem passar por tantos processos desnecessários? É isso. Agora, nessa pandemia, por exemplo, aqui nós não voltamos ainda. Estamos sem culto presencial, só virtual, desde março. Então, 6 meses, nós descobrimos que não precisamos de assembleia. E a nossa é todo mês. Não realizei nenhuma de março até agora. Só reunião com a diretoria pelo Zoom. Então, não precisei. Eu tenho acompanhado os relatórios financeiros, a igreja também não pergunta, ninguém nem quer saber de assembleia. Então, voltando aos cultos presenciais, algumas coisas nós queremos simplificar. Principalmente ouvindo aqui a live Igreja Simples, né? Nós podemos simplificar, Cleves, lembrando o seguinte, Sim. as pessoas vendo que está produzindo um resultado, coisa está acontecendo. Então, é interessante. Então, nós temos que quebrar os velhos paradigmas. Os velhos paradigmas, às vezes, nos prendem, nos tomam tempo, entendeu? Uhum. Pastor, nós temos aí como que diríamos, 4 conceitos da Igreja Simples: clareza, movimento. 4 conceitos chaves. Conceito chato, que é clareza, movimento, alinhamento e foco. Fale sobre a clareza dentro da Igreja Simples. Isso. Do então, que se trata? Os autores, então, ao avaliarem as igrejas, fizeram tabular os resultados e começaram a trabalhar com isso, entenderam que todas as igrejas, as mais variadas denominações, variados tamanhos, as igrejas que estavam com vitalidade, eram marcadas por 4 conceitos, 4 marcas: clareza, movimento, alinhamento e foco. Clareza. Clareza, segundo os autores do livro Igreja Simples, é a habilidade de o processo ser comunicado e compreendido pelas pessoas. Em outras palavras, vamos imaginar. A gente aplica discipulado, mas não só discipulado. No discipulado é o seguinte: converte, alguém que chega na igreja,
ele tem que saber qual que é o próximo passo. Me converti, é classe de batismo? Depois disso, o que que eu tenho? Como que eu me envolvo com o ministério? Como que eu participo? Que conduz essa pessoa. A, a, também na dinâmica administrativa da igreja, princípios bem claros. Como que acontece? O que que eu levo na assembleia? O que que eu não levo? Como que eu tomo decisões? Então, clareza é um processo que a igreja, uma filosofia de ministério que todo mundo conhece, entende e sabe o que acontece. Começa a fazer parte da cultura da igreja. Então, isso é clareza. Não é coisa... Todo mundo sabe, entende isso. Entendeu? Numa linguagem mais simples, deixar claro o objetivo que quer ser alcançado, é isso? É a Isso, clareza, falar para que as pessoas entendam, para é entender. isso? Principalmente as pessoas precisam entender, por comunicação e por ver a dinâmica da igreja, como a igreja está estruturada. Então, as Uhum. pessoas chegam lá e elas podem saber o seguinte: olha, eu sou um novo crente, para onde eu vou? Depois de me converti, eu sou um jovem casado. O que, que tem para mim aqui na igreja? Como que eu posso me envolver com o ministério? Como que eu posso me envolver na EBD? Como que eu posso participar de uma viagem missionária? A estrutura da igreja, o pacote que ela oferece para as pessoas ficar claro. E ele é, por exemplo, como que a igreja toma decisões, como que a igreja lida com ações, como que a igreja lida com missões. Essas questões passam a fazer parte. Se você perguntar, não está, às vezes, o Cleverson, não está escrito em lugar nenhum, mas as pessoas sabem como funciona a igreja. Por exemplo, ela sabe a quem procurar se ela quer se envolver com o ministério. Ela sabe se ela pode ou não participar do EBD. Então, essas questões, essa clareza de visão, sim, e de como a igreja funciona e como é estruturada. Uhum. E o movimento? Qual é a temática? O que é o movimento dentro da Igreja Simples? Movimento, segundo os autores, é a sequência de passos, e aqui falando de discipulado especial, é a sequência de passos no processo que faz com que as pessoas se movam em direção a áreas de compromisso maiores. Em outras palavras, qual que é o programa que a igreja tem, qual que é o processo que a igreja tem para que ninguém se converta e fique parado na fé. Pastor, o que a igreja tem de processo para ajudar alguém que se converteu, ele poder dar passos de maior compromisso em direção à maturidade cristã? Então, deixa eu colocar um exemplo, pegando de igrejas. Você se lembra, creio eu, que o Rick Warren ele consagrou um princípio chamado círculos de compromisso, que era o seguinte: ele procurava ele identificava vários grupos. Pessoas que estavam fora da igreja, os que eram para ser evangelizados, chamava de comunidade. Quando alguém vinha frequentar um culto, começava a frequentar um culto, é muito comum nos Estados Unidos pessoas virem frequentar um culto, porque é uma nação religiosa e evangélica, fazem parte da multidão. Então, o que ele espera da comunidade? Que a comunidade esteja aberta para ouvir o evangelho. O que ele espera da multidão? Que a multidão participe dos cultos. Mas depois, se essa pessoa se converte e se batiza, ele leva essa pessoa para um outro compromisso, que ele chama de família, que são pessoas membros da igreja. E dessas pessoas se espera um pouco mais. Se espera, por exemplo, que ela participe de um grupo de estudo bíblico, ou participe da escola bíblica dominical, que ela dê uma oferta, que ela participe, sustente financeiramente, e que ela se envolva com o evangelho. Está vendo? São graus de compromisso. E ele crê também que o próximo é de comprometidos, que é um grupo ainda que se destaca, que é mais do que esse, que faz um pouco mais. E tem um grupo menor que ele chama de núcleo, que é a sua liderança. Então, em outras palavras, a ideia diria, como que alguém que se converteu e foi batizado, se ele quiser, se ele tiver um ardor e quiser crescer, como que ele pode chegar lá no núcleo? Como que ele pode ser um líder para valer? Por onde ele tem que passar? Então, o movimento é você ajudar as pessoas. Aqui em nossa igreja, por exemplo, o pastor Richard Sturz, da Vida Nova, é meu pastor de missões, evangelismo e discipulado. Ele escolhe pessoas a dedo, em que ele dá discipulado para casais e para indivíduos. Como ele dá grupos maiores também na igreja, mas ele escolhe, por quê?
ele está estabelecendo um movimento. Quando eu pego alguém que tem talento e coloco para dirigir um grupo, é movimento. Quando eu pego para alguém para dar aula, é movimento. A pessoa está crescendo. Então, é esse processo de ajudar as pessoas a crescerem, viu, Cléber? Para que a maioria, porque acontece hoje nas igrejas? A maioria, apenas pessoas que estão assistindo o culto e uma meia dúzia trabalhando. Como nós podemos É ter aquele exemplo da matemática, né? 20 80. 20 faz tudo o que os 80 não fazem, né? não fazem? 20% da igreja. Então, com a ideia seguinte, como que eu posso trabalhar para que os 80 também trabalhem? Em outras palavras, para que todos estejam envolvidos no ministério. Hoje, graças a Deus, eu tenho aqui um exército de gente envolvida com o ministério. Eu tenho, Que bom. aqui, eu poderia dizer assim, que eu tenho centenas de pessoas. Eu tenho aqui, se eu for contar, eu tenho pelo menos uma centena de pessoas envolvidas assim para valer no ministério, fora outros que ajudam. Quer dizer, eu só trabalhando no final de semana no culto presencial agora, eu tenho 14 pessoas, mas eu tenho áreas ministeriais, cada área ministerial ali com o seu líder tem 10 pessoas ou mais trabalhando. Então, mas por quê? Nós fomos de forma intencional ajudando, levando as pessoas para níveis maiores de comprometimento, viu, Cleverson? Joia. Um abraço aí ao Curumim, missionário de Missões Mundiais, está aqui com a gente também. De Hortolândia. E alinhamento? O que vem a ser o alinhamento dentro da Igreja Simples? Este é o grande desafio, Cleverson. É aqui que realmente as coisas pegam. Alinhamento é a organização de todos os ministérios ou departamentos, não importa como a pessoa chame, da igreja, da equipe em torno do mesmo processo simples. Vou repetir, é a organização de todos os ministérios ou departamentos e toda equipe ministerial em torno do mesmo processo simples. Porque o que acontece com as igrejas? As igrejas, seja por departamento ou ministério, em geral, são entidades estanques. Cada um faz o seu ministério sem uma comunicação. E eles vão cada um trabalhando e são, eu diria, quase que igrejas dentro de uma igreja. Imagina como se fosse mais ou menos assim. É como se você tivesse aí na sua casa 6 filhos e cada um ficasse trancado no seu quarto e se encontra de vez em quando para uma refeição. Então, a igreja se encontra só para o culto. Então, o alinhamento é quando você traz todo mundo para a mesma visão e para o mesmo objetivo, eu diria. E aqui alinhamento numa igreja simples, cada ministério, ele respeita e segue a declaração de missão da igreja. Não é assim, porque as igrejas acontece o seguinte, cada ministério tem a sua declaração de missão. Não. Na igreja simples a igreja tem a declaração de missão e cada ministério tem essa mesma declaração por sua área. Um exemplo, nossa igreja. Minha declaração de missão é conduzir pessoas a Cristo, investir em seu crescimento espiritual e equipá-las para o seu ministério na igreja e no mundo. Isso é da igreja. Qual que é a missão dos homens de valor da nossa igreja, o ministério de valor? Conduzir homens a Cristo, investir no crescimento espiritual e equipá-los para o ministério da igreja do mundo. Qual a missão das mulheres? Conduzir mulheres a Cristo. Dos jovens, você está entendendo? É essa a questão. Alinhado à visão da igreja. Da igreja. Se não fica assim, qual o ministério dos jovens? Produzir entretenimento, oferecer entretenimento sábado à noite. Não. Entendeu? É tudo alinhado com a missão da igreja. Então, o alinhamento é o grande desafio. Porque se não adianta. É como a ideia de um time. Todos trabalham com o mesmo propósito, é o gol. E todo mundo dá sua contribuição para fazer o gol. Na hora de transicionar, fazer a transição de uma igreja tradicional para uma igreja simples, o que mais pega é o alinhamento? Alinhamento, porque há uma cultura de trabalharem de maneira muito bela, muito dedicada, mas muito, eu diria, estanque, muito dividida. Não há uma comunicação agora. Como se vence isso? Como que eu alinho? Nós temos reuniões de ministerial constantemente. Nós conseguimos alinhar aqui com as reuniões ministeriais. Então, de treinamento. Penetra veio várias vezes aqui, eu dou treinamento. E nessas reuniões, nós alinhamos. Então, mas pega, porque as igrejas... Quer ver o exemplo? Vamos lá.
Como que elas trabalham? É o mês de missões. Então, o Ministério de Missões faz a campanha de missões. Não, não é só o Ministério de Missões. Como os outros ministérios podem ajudar na campanha de missões, concorda? Ah, é o mês das mulheres, mês do jovem. A ideia é todo mundo trabalhar. Então, o alinhamento é o grande desafio, porque as pessoas, não por maldade, mas acostumaram trabalhar. As empresas enfrentam isso também, entendeu? Muitas empresas removeram colocam baias e removeram as salas fechadas, Cleverson, para produzir a comunicação constante. Então, alinhamento acontece com fluxo constante de informação e de visão, entendeu? E o foco, o nosso último tema aí dentro da Igreja Simples. O Então, foco, o que seria? É o compromisso de abandonar tudo que esteja fora do processo ministerial simples. É o compromisso de abandonar tudo que esteja fora. Aí vem, vamos lá. Significa que a igreja vai, se quiser ser simples, será obrigada, terá que, Cleverson, abandonar algumas coisas. Ninguém consegue ser tudo para todos. Então vamos lá, foco. Vamos lembrar. Quando o autor fala de movimento, os autores falam de movimento, eles citam aquilo que a gente chama de congestionamento. Pense num congestionamento nasal, como é ruim, você não consegue respirar. Congestionamento no trânsito, terrível, você não consegue progredir. E o foco aqui é quando você remove o congestionamento, você fala assim, nós não conseguimos fazer tudo, menos é mais. Então, por exemplo, nós não podemos simplesmente só ir acrescentando ao calendário. Nós não podemos ficar só acrescentando ao orçamento. Nós não temos controle, nós temos que escolher. Não dá para fazer tudo. E perguntar quais são as atividades que são feitas que cooperam para a nossa missão. Eu creio que as nossas igrejas, por meio da pandemia, porque pandemia trouxe coisa boa também, Cleverson, repensar. Eu acho que toda igreja, nenhuma igreja deveria voltar presencialmente, digamos. Hoje ainda é parcial, mas nenhuma igreja deveria voltar presencialmente, ou quando voltar presencialmente plenamente, sem antes fazer uma reunião e perguntar o seguinte: durante o tempo da pandemia, o que nós aprendemos em bom e tem que ser abandonado, o que é bom e precisa ser retido, e o que aprendemos precisa ser implementado. 3 perguntas, viu, Cleverson? O que a gente fazia que já não atende e eu preciso abandonar? O que eu aprendi de novo, por exemplo, o poder dos cultos digitais, os conteúdos digitais, o que eu devo manter e o que eu devo implementar porque era algo novo e eu aprendi. Nós acabamos de lançar aqui no Cambuí a IBC TV, produzindo conteúdos para poder soltar durante a semana para as pessoas. Hoje teve uma entrevista com Paulo César do Logos. É conteúdos. Então, são essas questões. O foco é, agora, também lembrar, e é duro, porque nós temos as chamadas vacas sagradas, nós não queremos deixar nada. Nós vamos deixar, em nome da efetividade, nós precisamos abandonar algumas coisas que são boas na igreja, mas que já não atendem. Então, acho que nós temos que ter uma conversa. Eu diria até, Cleves, que é um bom momento. Teria algum exemplo que aconteceu em Cambuí? O que você deixou que era bom e achou melhor não fazer mais? Não, por exemplo, vamos lá. Algumas coisas fizemos ao longo do tempo. Imaginar aqui, nós estamos retornando presencial. Vamos imaginar aqui que a gente descobriu que, por exemplo, o nosso culto de oração da Senhora de terça-feira lá, ao vivo, tinha 10, 15 irmãs. Nós temos hoje grupos 150 online. Então, a pergunta é, não posso continuar online e não ter mais aquele terça à tarde? Tá? Temos que analisar. Então, tem que analisar. Vamos perguntar, depois da pandemia, será que escola bíblica de férias vai funcionar? Tá? Outra questão, aí o que a gente aprendeu? Que escola bíblica no Zoom funciona muito bem. Em que eu posso voltar a ter algumas EBDs presenciais, mas não posso abandonar a que é no Zoom ou no Google Meet, concorda? E utilizar. A gente vai aprendendo. Nós fomos aprendendo, por exemplo, que algumas coisas da igreja, o nosso estilo de culto tinha que ser mais dinâmico. Não pode, nós fazemos um culto aqui de 1 hora e pouquinho no máximo.
Então, são aprendizados que a gente vai fazer. Então, quando as pessoas voltarem, elas vão descobrir o que nós podemos ficar sem em nome de algo melhor. O que era bom, mas descobrimos algo melhor. Então, Olha. eu não sei, Cleverson, se nós vamos voltar, depois da pandemia, com um modelo de 2 cultos por domingo. As igrejas vão ter que pensar por causa de distanciamento social. Então, a gente vai ter que perguntar essas coisas também. São perguntas. Os nossos modelos, por exemplo, meu culto de oração é muito bom, mas eu tenho que descobrir se é esse o caminho, se eu posso mudar. Então, nós vamos ter que perguntar sobre tudo, é abandonar. E talvez, sabe por quê? Nós somos muito apego a datas e comemorações da nossa denominação. Talvez algumas atendam mais e nós temos que ter coragem de mudar. Entendeu? Sim. Pastor Elias, o que não para é o reloginho. O reloginho já avançou aqui, então temos que encerrar. Eu gostaria de agradecer muito mesmo a sua presença aqui hoje na nossa live. Obrigado pelo esclarecimento sobre o que é Igreja Simples, como implementar, falando sobre movimento, alinhamento, foco e também clareza. Foi muito útil tudo que ouvimos essa noite, a parte prática do seu ministério, tanto aí como em Piracicaba, no início, como auxiliar lá em Mauá e também nos Estados Unidos. E eu gostaria que o pastor pudesse fazer uma oração, encerrando assim a nossa live e colocando diante de Deus nossas igrejas para que, ao voltarmos, possamos voltar com essa mentalidade de simplificar e não complicar as coisas para que possamos ter mais resultado positivo nos ministérios das igrejas batistas no Brasil. Vamos orar, viu? Deus de amor, queremos pedir que o Senhor nos ajude a, como Jesus, simplificar e, com isso, alcançar melhores resultados. Nós, como igreja, vivemos um tempo especial, crucial, desafiador. E queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para, com muito objetivo, realizar a Tua vontade com simplicidade, ao mesmo tempo com muita profundidade. Livra-nos da mesmice. Livra-nos do apego a fórmulas, processos, estruturas que não funcionam mais. E que possamos caminhar em direção àquilo que é efetivo e glorifica o Teu nome. A minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor Elias. O Oséias está dizendo aqui, deixa a live salva. Sim, todas as lives, ela fica salva no IGTV. Você pode conferir lá. E essa também, com certeza, ficará salva lá. Obrigado, pastor Elias. Deus abençoe seu ministério, sua família e toda a sua liderança aí. Foi um prazer, Cleverson. E aí, para o pessoal poder ter uma frase na mente, deixa eu deixar para vocês uma frase aqui para memorizar, que é o seguinte, que a habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar. É uma frase de Hans Hoffmann. Ou seja... Pode repetir? A habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar. Então, que assim seja. Uau, muito bom. Amém. O necessário para que o necessário ocupe o seu espaço. Que Deus nos abençoe, Cleverson. Obrigado pelo Amém. convite. Obrigado, pastor Elias. Obrigado a todos que estão conosco também, aqueles que irão entrar na live gravada. Fica com Deus. Amém.